E aí, pessoal, bem-vindos ao segundo tempo do Derby FC. Estamos aqui eu, Joan e Marcos. Diga aí, Marcos. Opa, tudo tranquilo. Vamos lá fazer as nossas análises da É, rodada que passou e das que vem. isso, vamos falar dos jogos da Copa do Brasil do meio de semana e do Brasileirão do final de semana, né? E lembrando que teve também um jogo no Brasileirão no meio de semana adiantado da quarta rodada. Mas vamos falar primeiro da Copa do Brasil. Alguma surpresa que você achou aí nos jogos da Copa do Brasil? Não, eu não assim, eu surpresa era o Juventude tá ganhando 2-0 do São Paulo, na minha opinião, né? Mas aí o São Paulo empatou, meio que igualou as coisas. O Corinthians também, né, tava perdendo, aí empatou com um time misto entre B e C, time da base, assim, Ah, não me, achei me ruim não o fez perder resultado. dinheiro, na real, o Corinthians. Mas deveria ter ganho, né? Time grande, né, tem que ganhar. O Fortaleza ganhou bem, né? Ganhou Então, bem, acho se que não teve nenhuma. reabilitou, né? Se reabilitou, tava precisando Isso. dessa vitória. O Bragantino ganhou do Goiás, esperado. O Atlético Mineiro ganhou também, né? Fluminense estava perdendo, aí do nada Quase é. virou. Mas acho que foi, vamos dizer assim, tudo dentro dos conformes. Bahia e Azuris, você tava comentando aqui em off. Eu esperava o Bahia ter ganho aqui, né? Porque o Bahia não tá disputando Copa do Nordeste, não tá disputando nada além da Série A e da Copa do Brasil. Então, tipo, não tem por que poupar jogador, né? Então, Sim. eu acho que aqui o Bahia deveria ter ganhado, na minha opinião, né? Mas o Azuris jogou arrumadinho, viu? Contra o Bahia. Eu assisti parte do jogo e foi, tipo, Bahia pressionou bastante, tava jogando em casa, né? Mas o Azuris é um time arrumadinho. Inclusive eu ganhei um ODD de 18 aí nessa brincadeira. Olha aí, olha aí. Mas então vamos passar os jogos aqui. O América Mineiro ganhou fora do CSA, tava um jogo parelho, aí o América Mineiro conseguiu fazer um, o CSA se abriu mais e levou os outros dois, né? O América Mineiro leva a vantagem para casa praticamente insuperável. Bahia e Azuris 0-0, né? Como nós dissemos aqui, Bahia jogou em casa 0-0. Talvez seja uma zebra aí que esse time do Alerta de Azuris pênaltis, viu? Alerta de é pênaltis aí. esse time do Azuris que é apadrinhado pelo Marcelo, né, do Real Madrid. Isso. Remo e Cruzeiro foi 2-1 pro Remo e teve De uma virada, né? polêmicazinha, isso, de virada, teve uma De virada. polêmicazinha no segundo gol do Remo, né? Vai estar impedido, acho que é uma coisa assim. Eu também, se eu achar a Copa do Libertadores um absurdo, é que, na minha opinião, aqui já tem uns times grandes que já deveria ter VAR também, né? Pode prejudicar um time pequeno em uma decisão É, aí, prejudicou o complicado. Cruzeiro, né? É, Fluminense e Vila Nova, acho que o Vila Nova chegou a abrir 2-0, não foi? E dois o a zero Fluminense achei. foi buscar, virou um jogão, mas foi o Fluminense deu umas falhadas aí que não deveria, né? Exatamente. Com um time maior teria perdido esse jogo. Se fosse um time Exato. maior, teria perdido. Goiás e Bragantino, foi 2-1 pro Bragantino. Goiás começou ganhando, né? Também fez um gol logo no começo, o Bragantino virou. Empatou de pênalti e virou no segundo tempo. Eu ganhei, a minha aposta também foi boa nesse jogo. O Atlético Mineiro 3-0 no Brasilense, mais do que normal. Poderia até ter feito mais, pelo pouco que eu assisti. Fortaleza e Vitória 3-0 pro Fortaleza no Ceará. É um resultado importante, né? O Fortaleza se reabilitou de 4 derrotas seguidas. Isso dá até um gás para vai jogar esse final de semana, jogar o final do Campeonato Estadual, né? Então é um gás aí até para ganhar também, para ver se consegue um milagre na Na Libertadores. Libertadores, exatamente. Precisa de 4 vitórias, né? Ou 3 vitórias e um E- empate e brigar por algum Isso. resultado aí. Tocantinópolis e Atlético Paranaense, 5-2 pro Atlético Paranaense. A gente vê assim um resultado bem amplo, mas o Atlético Paranaense fez 2-0 e o Tocantinópolis empatou. Eu cheguei até a Foi. pensar que ia ser uma zebra grande aí. Eu também imaginei que ia ser uma zebra, mas do nada o Atlético fez três Fez gols 3 gols, e né? ficou Juventude e São tranquilo. Paulo, né? O Juventude que chegou a fazer 2-0 no São Paulo. O São Paulo foi buscar no segundo tempo, já no fim, quase, já perto do finalzinho, empatou. O som é um alerta bem importante, não tem gol fora de casa, né? É, Então qualquer empate do jogo de volta é pênalti é aí. Então pênalti. São Paulo tem que se ligar também aí, né? Não tá classificado ainda não. Coritiba 1, Santos 0, né? O Coritiba jogou em casa contra um time do Santos que tá tentando se reorganizar, né? Já busca, inclusive jogou com o Curitiba no final de semana passado Foi e 2-1. ganhou em casa, jogando na Vila Belmiro, então é um jogo Cara bem de parelho, pênaltis. cara de pênaltis, exatamente, cara do Santos Cara de ganhar o pênaltis. segundo jogo, ou um empate, né? Português e Isso. Corinthians, que eu tô puto com esse time do Corinthians aí, que era pra ter ganho esse jogo, entendeu? O Coito levou gol com 1 minuto Com de um jogo. minuto Levou, foi. falhou, levou um gol lá, aí o time, os boy e tal, mas tá. Foi como o treinador disse, né? É um risco que ele quis correr, né? Tinha um clássico agora e tem uma boca na meio de semana, então um risco que ele É, quis correr. Então tá tranquilo, eu não achei perigoso o resultado, não. Se tivesse perdido, era um alerta a mais, mas
um empate ainda tá de boas. Tombense 0, Ceará 2. O Ceará que fez 1-0. Teve um jogador expulso. Eu até pensei que o Tombense pudesse empatar o jogo, mas o Ceará foi lá e fez o segundo, né? Eu também, pensei que o Tom Benz ia conseguir pelo menos empatar. Ceilândia e Botafogo, resultado bem fácil pro Botafogo. Eu assisti grande parte do jogo, foi um jogo bem tranquilo pro Eu Botafogo. achei o Ceilândia bem fraco mesmo, Eu não assim, sei como chegou bem. aqui. É porque tipo pega É, outros times pequenos, né? exato. Ixi, eu deveria estar mostrando aqui, né? Nem coloquei. Atlético Goianiense e Cuiabá, 1-1. Eu confesso que não acompanhei esse jogo, mas são dois times de Série A e praticamente do mesmo nível. A gente até chegou a comentar no primeiro Isso. tempo que tinha grande chance de ser empate, que era um jogo muito parelho, né? Isso, a diferença é que o Cuiabá vai jogar em casa e tem um clima assim, a seu favor, porque lá é bem quente lá na região, então, apesar de Goiás também não ter um ar meio ruim, mas o Cuiabá leva uma vantagem toda vez que joga em casa, na minha opinião, é quase um doping de temperatura. É tipo jogar na altitude. É, E tem os dois jogos que foram adiados, né? Palmeiras e Juazeirense, que vai ser sábado, dia 30 de abril, ou seja, é o próximo sábado, sem ser amanhã, é o outro isso, sábado. E exato. Altos e Flamengo, que é o outro domingo, né? A outra semana. Tivemos o jogo do Brasileirão. Então vamos agora pular pro Brasileirão. Tem mais alguma coisa para falar da Copa do Brasil? Não, nada fora muito, resumindo, nada fora do normal, vamos dizer assim, Eu tudo. acho que jogo que tem cara de pênaltis aqui é Bahia e Azuris, Remo e Cruzeiro, Coritiba E e Santos e Atlético Goianiense e Cuiabá. Eu acho que o São Paulo ganha do é, Juventude. acho que ganha, deve ganhar até fácil, na minha O opinião. Bragantino deve ganhar de novo, vai jogar em casa, ganhou fora, vai jogar em casa, deve ganhar. O Fluminense foi um jogo atípico do Fluminense, mas deve ganhar também. Então vamos falar do brasileiro, né? Agora Tivemos um jogo, né, no meio de semana, né? Um jogão, Flamengo e tivemos o Palmeiras. jogão, Eu assisti um pedaço do jogo e vi que o pouco que eu assisti foi um jogo assim de alto nível, né? O Flamengo assim voltando a talvez esteja começando a engrenar de novo, né? É. Então é perigoso o Flamengo começar a engrenar. O primeiro tempo foi bem lá e cá, né? O Palmeiras chegou a ter até mais chances do que o Flamengo, mas no segundo tempo praticamente só deu o Flamengo, né? O time do Palmeiras achei muito cansado. No segundo tempo o Palmeiras não engrenou. E não foi nem por causa de modificação nem nada, não, porque já foi desde o começo do segundo tempo assim, né? E o Flamengo só fez uma substituição. E o Palmeiras fez as cinco. Inclusive, cogitou-se que o Pedro do Flamengo se irritou por causa disso, né? Porque teve o jogo todinho para ele entrar, o time não estava conseguindo render no sentido de, Fazer um de, gol, de né? fazer um gol e ele não colocou o Pedro, né? O Pedro, fiquei sabendo até por comentaristas aí que acho que foi o Casagrande que comentou que a mãe do Pedro estava no estádio e saiu chorando porque o filho não jogou, né? Assim, É, eu era um jogo também pro vi esse Pedro comentário. entrar. Teve muitos cruzamentos do Flamengo e, pô, o Pedro é um jogador muito bom em Ele cruzamentos, né? é um cara Um cabeça de área, né? cabeceia bem, chuta bem de fora da área também, então era um cara que deveria ter entrado, né? Mesmo que fosse no final do jogo, mas deveria ter entrado. Parece até que o Palmeiras talvez tente uma nova investida no Pedro. Eu acho muito difícil, É, mas. eu acho difícil porque o Flamengo não quer vender, né? O Flamengo tá fazendo de pirraça pra não vender, vamos dizer assim. E uma observação aí, eu achei impressionante o Flamengo com a torcida gigantesca, né? Um jogo assim no meio de semana, cedo, assim, né? Um jogo assim, um horário seco, o pessoal às vezes ainda tá saindo e voltando do trabalho. Eu achei um público bem acaçapante, É vamos dizer porque assim. foi aquela de. O marketing desse jogo era a vingança da Libertadores, né? Mas não deu muito certo. Não deu, né? Deu empate. Não deu empate, né? Então, mas sem brincadeira, assim. A parte do marketing desse jogo realmente foi, tipo, se vingar da derrota na Libertadores. Então, por isso que o público foi com força, até porque teve muita crítica em relação à torcida do Flamengo lá no Uruguai, que Isso. não. Por mais que tenha comparecido e não fez barulho, né? Aí eles quiseram fazer essa pressão maior, mas acabou que ficou no 0-0 o jogo, né? Exato. Então, os jogos agora do final de semana. E teremos uns jogos aí bem. Eu sei que esse Campeonato Brasileiro, todos os jogos são bacanas, mas teremos uns jogos bem legais. Começando por amanhã, que tem 5 jogos no sábado, né? Sábado, se fosse resumir, sábado é bem melhor do que o domingo de jogos, né? Bem melhor mesmo. No domingo não tem nenhum jogo assim atraente pra assistir. Tem não. Eu acho que o jogo da TV vai ser Santos e América Mineiro, que é o único às 4 horas.
É verdade, é verdade. Ou talvez seja transmitido no sábado, né? Que a Globo tá com isso agora, né? De transmitir o jogo no sábado e o domingo deixar para É, pode ser. Porque pro tem Atlético Domingão do Hulk, né? Paranaense. É, tem Atlético Paranaense e Flamengo, né? Então pode Exato. ser que seja esse jogo do. E o do São Paulo e Bragantino da TV de ir pra São Paulo. Pode ser que seja Isso. isso mesmo. Então, amanhã, no sábado, Bragantino e São Paulo, jogão. São Paulo tá precisando voltar a jogar, né? Que meio que depois que perdeu o Paulista não apareceu. Por mais que tenha goleado o Atlético Paranaense 4-0, mas também foi aquilo ali e mais nada de jogar bem, né? Na minha opinião, contra o Juventude no meio de semana foi tropeço. Podia até ter perdido, por pouco não perdeu. Mas precisa reagir. E o Bragantino vem jogando bem, vem pontuando bem, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Então, eu acho que, não sei, talvez um empate ou talvez uma vitória do Bragantino. Eu não acho que esse São É, Paulo. se eu fosse apostar Bragantino, empate. Exatamente. Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo tá bem, né? Tá melhorando, né? Tô gostando de ver do Flamengo. Se jogar o que jogou contra o Palmeiras, nos dois tempos, porque no primeiro tempo foi pau a pau, mas jogou bem, né? E no segundo tempo praticamente só deu o Flamengo. Então, se jogar o que jogou contra o Palmeiras, deve ganhar tranquilamente desse time do Atlético Paranaense que não tá bem das pernas, né? Isso, é treinador novo também, ainda tá se conhecendo, né? Cara, ele ainda tá conhecendo o time da Paranaense, então até engrenar também vai demorar isso um pouco. Aí teremos nosso derby, né? Às 19 horas, E, Palmeiras e Corinthians. eu acho que talvez o clássico mais parelho desde quando o Corinthians trocou de treinador, né? Porque o Palmeiras vem de um jogo difícil, né? Contra o Palmeiras, né? Um jogo que cansa, né? Um jogo assim mais Contra o alto Flamengo. nível. Isso, contra o Flamengo. E o Corinthians vem descansado, né? Vem descansado. Apesar de ser na casa do Palmeiras, se fosse apostar aqui, tem muita cara de empate. Porque tem Libertadores no meio de semana, tipo, os treinadores também não vão querer também se matar nesse jogo também não, né? Porque apesar que o Palmeiras tá descansado, né? O Mas o Palmeiras Palmeiras pode dar o lixo. precisa ganhar, né? Assim, É, se porque empatar de novo, vão ser 4 jogos e 3 pontos. É muita desvantagem para o decorrer do campeonato. e se perder pro Corinthians, já liga um alerta muito grande no Brasileirão, No né? Brasileirão, Porque exato. já liga um alerta gigantesco. O Corinthians vai pra 9, o Palmeiras vai ficar com 1. Então, tipo assim, a Com diferença de 2. 8 Com com 2? 2 isso. Não, com 2, porque teve empatou com o Flamengo. Isso, Isso, é 2. 2. Vai ficar com a diferença de 7 pontos e com a rodada a mais, né? Vamos Exato. teoricamente ficar com a rodada a mais. Então é bem preocupante caso o Palmeiras O perca, né? Vamos Palmeiras dizer assim. joga meio que a vida nesse primeiro turno do Brasileirão. Nós sabemos que são 2 turnos no Brasileirão, mas é jogo direto, mas a gente pensa que não faz diferença, mas faz. A gente já viu muitos brasileiros sendo decididos após virar pro segundo turno. Né? Mudar Exatamente. totalmente, um time tá com 9 pontos na frente, inclusive uma vez aconteceu com o Palmeiras já. E no Isso. segundo turno simplesmente bagunçar São tudo Paulo e. também já perdeu um Brasileirão assim também, né? Com uma vantagem gigantesca no primeiro turno, no segundo turno não ficou nem entre os 4 primeiros. Então Exato. é bem complicado. Então é um jogo importantíssimo pro Palmeiras e não tanto pro Corinthians, né? Porque vem com Se o 6 Corinthians pontos perder, e tudo. se o É Corinthians porque é perder, tipo clássico, assim, mas. tô com 6 pontos, tipo, ainda continua na frente do Palmeiras, se fosse Exato. analisar, né? E, tipo, não seria tão preocupante, mas é clássico, né? É O clássico. Corinthians não vai entrar lá pra Pra perder o perder, jogo, exato. nem pra empatar, né? Vai querer ganhar, até porque não ganhou nenhum clássico, né? Uma observação, né? Não ganhou nenhum clássico esse ano ainda, Perdeu então. todos, né? Isso, perdeu até pro Santos, né? Digamos assim, o mais fraco, né? Então, É clássico é um ainda, alerta. Corinthians e Santos? Mas, não, se for contar o Bragantino, a gente ganhou, né? Se É, contar é, o pronto. Bragantino, a gente Ganhou, pô. O ganhou. Corinthians ganhou um clássico. O Santos não conta, não. Ih, Contra o isso aí. Fluminense Internacional. Bora, Avantes. Fluminense Internacional. Fluminense Internacional também no sábado, às 19 horas. Eu acho que o Fluminense não jogou muito bem contra o Vila Nova, apesar de ter se recuperado e ter ganho o jogo. E o Internacional vem com um técnico novo, né? Que é o Mano Menezes. Estreando. Isso. E o Internacional também tá meio. O Corinthians também teve umas ameaças, o Internacional também teve jogador ameaçado essa semana aí. Teve Foi? o Edenilson foi ameaçado, então, assim. E eu acho um grande jogador, né? Do Internacional ali, eu não vejo ninguém melhor que ele na posição. Então, eu espero que o Internacional melhore. Tem time pra isso, né? Agora, eu não sei se o Mano vai conseguir fazer isso, porque lá eu acho que não é só problema de treinador, ali também é problema interno, diretoria, essas coisas. Então, vamos ver. Mas eu acredito que o Fluminense é favorito aí. Jogando em casa, né? Tem esse aspecto. Atlético Mineiro e Curitiba também no sábado, né? Só jogão no sábado, cara. Atlético Mineiro jogando em casa, eu acho que aqui esse time do Atlético Mineiro tá É, muito estável.
Infelizmente, eu acho que vai terminar a rodada com o Atlético sendo o líder do campeonato. Aí. Cara, o Atlético Mineiro precisa pegar um dos outros grandes pra gente poder pesar o tamanho que tá esse Atlético Mineiro. Porque ele jogando contra os outros times tá ganhando fácil. Ah, ele empatou com o América Mineiro, mas ali pareceu que foi um jogo muito atípico. Deu o Atlético Mineiro o jogo todo. O América Mineiro fez um gol no início do segundo tempo e mais nada. E se defendeu. Muito bem, diga-se de passagem. Mas foi aquele jogo que você até comentou. Ah, é um time que se fechou muito contra o Atlético Mineiro. Mas a gente precisa ver o Atlético Mineiro jogando contra um dos times grandes. Ah, um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, É, até um São até, Paulo. até o Corinthians já seria um parâmetro, né? Mas ainda seria melhor um Flamengo e um Palmeiras, né? O Corinthians ainda tá em construção, na minha opinião. O Corinthians e São Paulo ainda precisam engrenar, até o próprio Bragantino. Mas qualquer. Bragantino, ó, eu botaria assim nessa escala, né? Flamengo e Palmeiras e Atlético numa escala bem elevada. E Bragantino, São Paulo, Corinthians é como se fosse um segundo escalão do futebol brasileiro atualmente. Então, se o Atlético pelo menos pegasse um segundo escalão, a gente já teria uma noção mais ou menos de como é que tá, né? Mas o Atlético só pegou time de terceiro, quarto escalão. Então, não tem como a gente ter noção nenhuma, basicamente, de como tá o Iríamos time. ver se o jogo ia ser contra um time de segundo escalão, mas se ia ser parelho ou se ia ser uma lavada do Atlético Mineiro, né? Isso. É, porque Ou eu até uma imaginei derrota. O Atlético Mineiro ganhar de goleada do Bragantino, né? Que é um time que já tá montado há mais tempo. Então, eu já ligaria um alerta, assim, pros outros times, pro Palmeiras e pro Flamengo. Pô, os caras tão bom mesmo. Aí no domingo, Santos e América Mineiro, um joguinho bem. Rapaz, é cara de América aqui, não vou Tem mentir. cara de. O América tá jogando bem depois que trocou de técnico, né, cara? É, Mancini é um ótimo treinador do time pequeno. É um ótimo treinador do time pequeno, né? Ele sempre se dá bem. Ele vai pro time grande, se dá mal. Vai pro time pequeno, ele se dá bem. É sempre assim. Eu acho que é também, tipo, não tem aquela de jogador estrela, né? Ele chega no time e não tem jogador estrela. Então, você nivela o time ali, é todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Dá até pra você treinar melhor do que É, pode pegar ser o time também. grande que pega, tem uma estrela ou outro querendo aparecer. Aí às vezes o técnico não tem toda aquela moral, aí o jogador fala mais que o técnico e acaba bagunçando a equipe. É, o treinador ele tem que ter mais moral do que qualquer outro jogador. Se ele perdeu o vestiário, já era, né? Acabou o Eu time. acho que tem cara de empate esse Santos e América Mineiro. Juventude e Cuiabá, outro jogo que tem cara de empate pra mim. Esses times menores do brasileiro, assim, menores no sentido de que são os times que nós esperamos que vão ficar mais do meio pra baixo na tabela. Quando jogam assim, eu já olho assim, cara, quem tem cara de empate isso aí? É. Se bem que o Juventude jogou muito bem contra o São Paulo, né? Pode ser que. E o Cuiabá também não tá mal, né? O Cuiabá É. também tá assim, razoável, né? Ah, o Não ruim me é porque parece que o Cuiabá vai jogar pra não cair. Eu acho isso. Eu acho que o Cuiabá deve jogar por uma Sul-Americana do brasileiro, entendeu? Isso, eu acho que o Cuiabá aqui. A única desvantagem aqui é porque o DOP é inverso aqui de temperatura, né? A temperatura é totalmente É. inversa lá Mas o no Sul tá calor. tão frio nessa época do ano? Acho que não. Mas eu acho o Juventude sempre quando joga lá, ele dá um trabalhozinho, né? Ele dá. Segurou o Bragantino, né, também. É isso. Então pode ser que o Juventude ganhe aqui. Atlético Goianiense e Botafogo. Esse time do Atlético Goianiense tá meio, sei lá, empatou, segurou o Flamengo. Aí depois tomou de 4-0 do Bragantino. Aí no meio de semana na Copa do Brasil, empatou com o Cuiabá. Eu não sei o que é que esperar Tem desse cara Atlético de Goianiense, muito não. gols, tem cara de muito gols esse jogo, de muitos gols esse jogo. Por quê? O treinador do Botafogo, ele foi especulado no Corinthians também, né? Enquanto a gente estava sendo treinador, ele é um treinador que joga muito pra frente. Independente se ele vai ganhar ou vai perder, ele vai jogar pra frente. Então, tipo, às vezes o time dele perde 4, 3, 5, mas ele faz 2, 3 também. Então, é capaz daqui ter uma goleada pra um lado ou pro outro, ou ser um jogo tipo 2-2, 3-3, um jogo assim bem aberto. Eu acho que tem cara de jogo bom. Jogo bom que eu digo assim, de muitos gols. Não sei se vai ser bom tecnicamente, mas que vai ter muitos gols, vai. Engasguei aqui. Depende muito, eu acho que esse jogo aí vai depender muito de quem fizer o primeiro gol, né? Quem fizer o primeiro gol, outro time vai se abrir mais pra sair, aí pode ser que tome uma goleada, enfim. Avaí e Goiás. Outro jogo que é bem tchan pra mim. Tá, mas talvez o Avaí ganhe porque joga em casa, né? É um jogo bem sem favoritos aqui, mas o Avaí é favorito pra jogar em casa, né? Já é na Mas segunda, né, esse apesar. jogo? É, jogo na segunda-feira, né? Mas aqui, vamos botar o favoritismo pro Avaí pra jogar em casa, apenas isso. Jogo mais importante da rodada. Palmeiras e Corinthians, né? Eu É, acho que é Palmeiras e apesar, Corinthians. apesar que não tá sendo um clássico muito falado, né? É porque os times estão em outras competições, né? Estão no Libertadores e tal, mas é um clássico que não tá sendo tão badalado como os outros. Mas eu acredito que seja o clássico desse ano mais nivelado entre os times, né? O Corinthians chega já num nível mais avançado e o Palmeiras cansado, mas com o time já montado há muito tempo. Então, tem cara de empate aí. Não, o Palmeiras vai ganhar, cara. Pera, para com isso aí. Empate vai prejudicar muito, cara.
Eu espero que o Corinthians ganhe, né? Mas tem cara de empate. Não vem com essa não. E é isso, né? Espero que sejam grandes jogos, né, no Brasileirão nesse final de semana aí. O Palmeiras ganhe do Corinthians. Espero que dê Corinthians. Mas é isso, vamos encerrando por aqui o segundo tempo do Derby FC. Quem puder aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. A gente fica por aqui até o primeiro tempo, terça-feira. Valeu, Marcos. Exatamente. Tchau, tchau, pessoal.